Ok, bom dia, good morning, boa tarde, good afternoon, good evening, aí boa noite para quem está assistindo no seu horário que você vai assistir essa aula, mas vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre past simple ou simple past, que nada mais é do que o passado simples, ok? A gente tem aqui uma pequena explicaçãozinha, action that started and ended in the past. Então o que é isso? É uma ação que começou e terminou onde? No passado. E é muito simples, o próprio nome aqui, Simple Past, não mente. A gente precisa basicamente do quê? De uma pessoa e um verbo que represente aquilo que a pessoa fez. O complemento que tem aqui, que eu já vou explicar para vocês, é uma informaçãozinha a mais. Mas basicamente, onde que mora a pegadinha aqui do Simple Past, guys? É muito simples, ó. Tem essa formulinha aqui para frases afirmativas, quando vocês quiserem falar que alguém fez alguma coisa. Tem uma formulinha aqui para negativa e uma formulinha para pergunta, ok? E não é nada difícil, vamos aqui às explicações, guys. Como vocês podem ver aqui, ó, subject nada mais é do que a pessoa em inglês, ok? Pode ser um nome de pessoa, pode ser um sujeito, né? Daqueles pronomes de sujeito, por exemplo, she, ela, we, nós, enfim, que seja, I, eu, né, aqueles pronomes que a gente já aprendeu. E temos também aqui verb in the past. O verbo no passado, pessoal, se caracteriza por duas maneiras. Existem os regular verbs, certo? Os regular verbs, que são os verbos que terminam em ed, certo? Ed. E temos os irregular verbs, ou irregular verbs, que são os verbos da listinha de verbos que eu vou compartilhar ou que eu já compartilhei com vocês, certo? Essa listinha tá aqui e a gente vai aprender a usá-la daqui a pouquinho, mas vamos voltar aqui. Então, de novo, recapitulando aqui, para a gente falar que alguém fez alguma coisa, pessoa mais verbo no passado, seja o verbo com ed ou o verbo naquela listinha que a gente já vai aprender, e o complemento para dar um pouquinho mais de informação à frase. Então vamos lá. Olha essa frase aqui, ó. Let's repeat, guys. I worked yesterday. I worked yesterday. Eu o quê? Eu trabalhei ontem. Professor, por que trabalhei? Porque o verbo work, obviamente, é o verbo trabalhar. Se a gente colocar a terminação ed nele, ele fica como? Ele fica no passado, certo? Work, trabalhar. Worked, trabalhei aqui nesse contexto. Teacher, you yesterday, ontem, ok? Aqui é o complemento. Se eu quisesse terminar a frase aqui, ó, I worked, ok, eu trabalhei. A frase teria sentido e estaria certa do mesmo jeito. Porém, a gente quis colocar um pouquinho mais de informação na frase, que é a ideia do complement. Só que, guys, olha só, worked, ok? Verbo regular, work, cabe colocar o ed. Só que qual é a mágica? Teacher, qual que é a mágica aqui? Como é que eu vou saber se é um verbo regular ou um verbo irregular? Bem simples. Eu compartilhei uma listinha aí com vocês de verbos irregulares, certo? Deixa eu colocar aqui na tela cheia. E tudo que a gente precisa fazer, primeiramente, é procurar o verbo nessa listinha aqui. Se você achar o verbo, ok? Se você achar esse verbo, você vai colocar vai escrever o resultado aqui da segunda coluna. Só que, por exemplo, se eu procurar o verbo work aqui, ó, vamos ali para a letra W, desce mal um cadinho. Cadê o work aqui? Não tem. Se o verbo work não está aqui, né, que a gente está usando o verbo work como exemplo, o que nós vamos fazer? Aí sim, nós vamos colocar o ed, ok? Colocando o ed, automaticamente o verbo já fica no passado e, obviamente, a frase também fica no passado. Porém, vocês podem ver aqui que tem ate. Ate, guys, nada mais é do que o verbo eat no passado. O verbo eat é o verbo comer. Então, ate fica, por exemplo, comeu. For example, she ate, ela comeu. Ó, no caso, ó, eat, achamos o verbo aqui, ok? Quando a gente achar o verbo que a gente quer montar a frase, por exemplo, ó, eu quero falar, sei lá, que eles comeram, ou ela comeu, ou sei lá, eu comi pizza. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos procurar o verbo aqui, e se a gente achar, a gente coloca na segunda coluna. Do contrário, vocês colocam com ed, ok? Então, olha só a tradução do verbo eat aqui de novo, comer. Vocês viram que
não tem segredo, é só colocar a segunda coluninha da tabela. Segunda coluna da tabela, guys, é sempre para o passado simples, ó, como vocês podem ver aqui. E já adianto para vocês, a gente só usa isso em frases afirmativas, ok? Só em frases afirmativas. Ó, she ate my 2 slices of pizza. Let's repeat, guys. She ate my 2 slices of pizza. She ate my 2 slices of pizza. Então, não tem segredo, olha só. A frase poderia acabar aqui, ó. She ate. Ela comeu. Mas eu quis dizer o que ela comeu, por exemplo. Eu quis dar mais informações. I wanted to give more information. Quis dar mais informação. Então, vamos lá. Ela comeu as 2 fatias de pizza. My 2 slices of pizza. Certo? Então, terceira frase aqui. Let's repeat, guys. We typed the document. We typed the document. Então, olha só. We, certo? Nós. E aqui pouco importa, por exemplo, se fosse nós, se fosse, sei lá, Joanne, se fosse, sei lá, Mark, se fosse Peter and Robert. Enfim, aqui tanto faz o sujeito, ok? Nessas frases aqui do passado simples, tanto faz o sujeito que a gente vai utilizar na frase. Só que o verbo type é o verbo digitar, ok? Como ele já termina em E, a gente não precisa colocar um outro E. Typed, por exemplo, não existe. Então, a gente só coloca a letra D. We just put the letter D. Então, se eu falar para vocês, we typed, nós digitamos. Ou ainda datilografamos, né? Se caso fosse caso a gente estivesse falando de uma máquina de escrever. Uma typing machine. Né? Mas aqui no caso, we typed, nós digitamos. But what did we type? O que nós digitamos? The document. Então aqui é o complemento, aqui é a informação. Here's the information. The extra information. Ok? Então let's repeat, guys. We typed the document. Todas essas frases aqui, elas seguem o quê? Pessoa mais verbo no passado, seja ele regular ou seja ele irregular, e o verbo, aliás, o verbo não, minto, e o complemento, que de novo é a informação extra da frase, a informação adicional, ok? Perfeito, vamos para a negativa, guys. A negativa é muito simples. Eu acho que a negativa é até mais simples do que a afirmativa, porque vocês vão ver que não tem essa diferenciação de verbo regular, verbo irregular na negativa, guys. Quem vai fazer esse papel de colocar a frase na negativa e no passado é essa palavrinha aqui, did, seguida do not, ou a forma abreviada didn't, ok? Então, olha só, para a gente montar uma frase na negativa, para a gente falar que alguém não fez algo, que alguém não fez algo no passado, vamos lá. Pessoa, mais did not ou didn't, mais o verbo na forma básica, dessa vez não vai ed, não vai olhar a tabelinha, nem nada. E o complemento, a parte extra da frase. Então, vamos lá, ó. Let's repeat, guys. I didn't work yesterday. I didn't work yesterday. Eu não trabalhei quando? Ontem, ok? Então, esse didn't automaticamente coloca a frase no passado e na negativa. Ah, teacher, e se tivesse I did not work yesterday? Se eu tirasse da forma contraída e escrevesse ou falasse da forma completa? Sem problema nenhum. Você pode usar assim sem nenhum problema. Porém, no inglês, tanto americano quanto britânico, enfim, qualquer país que fale inglês como forma nativa, a forma abreviada é sempre mais utilizada. It's always more used. Ok? Então vamos lá. Let's repeat again, guys. She didn't eat my 2 slices of pizza. She didn't eat my 2 slices of pizza. Se aqui na afirmativa eu disse que ela comeu, por exemplo, ela comeu as minhas 2 fatias de pizza, aqui eu estou dizendo o quê? She didn't. Ela não comeu minhas 2 fatias de pizza. De novo, vamos só atentar que não tem e não tem a menor necessidade de colocar o verbo no passado, ok? Porque quem está fazendo esse papel é o didn't. We didn't type the document. We didn't type
the document. Então, de novo, nós não digitamos, nós não datilografamos o documento. Ok? Estamos dizendo que essa ação não ocorreu. Ok, mas e se vocês precisarem perguntar, guys? E se vocês precisarem perguntar se foi feito algo? Sei lá, o que foi feito ontem, né? Se algo foi feito ontem. Como que vocês vão partir do princípio da pergunta? Muito simples. Tá vendo essa palavrinha aqui, ó, esse auxiliar did? Quando for numa pergunta, ele não tem tradução. A única função dele vai ser deixar a pergunta no passado. A única função do did vai ser deixar a pergunta no passado. Ponto. Não tem segredo nenhum. O restante vai ficar praticamente como se fosse uma frase normal no presente. Só que como apareceu o did, vai dar a ideia de passado. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Did mais pessoa, verbo na forma básica, certo? Primeira coluninha aqui dessa tabela, ou verbo sem nenhum acréscimo de terminação, sem ing, sem ed, sem er, n, nem nada. E o complement, a parte extra da frase. Então, olha só. Guys, let's repeat here. Did I work yesterday? Did I work yesterday? Imagina que você não se lembra, sei lá, não se lembra do que você fez ontem, aí você pergunta, Did I work yesterday? Eu trabalhei ontem? Olha só, a diferença para afirmativa. Afirmativa, o verbo tem, né, o edzinho, e aqui não tem. Ok? De novo, quem está fazendo o papel de deixar a frase no passado, no caso a pergunta no passado, é a palavrinha did, é o auxiliar did. Did she eat my 2 slices of pizza? Did she eat my 2 slices of pizza? Aqui eu pergunto, ela comeu minhas 2 fatias de pizza? Did we type the document? Did we type the document? Então, aí eu pergunto se nós o quê? Se nós digitamos o documento. Ok? Guys, e aí tem uma outra partezinha aqui que eu acho interessante passar para vocês, que é uma pergunta na negativa, negative interrogative, ou a negative question, vamos chamar assim, que fica mais bonitinho. A negative question nós podemos perguntar usando o didn't. Por exemplo, imagina que você está conversando com alguém e você quer dar um argumento, certo? E se você chegar e perguntar assim, ou simplesmente você quer perguntar mesmo no negativo para saber se algo aconteceu ou não, você pode simplesmente chegar e perguntar, Hey, didn't I work yesterday? Eu não trabalhei ontem. Didn't I work yesterday? Não trabalhei ontem. A única diferença da interrogative para negative question, da pergunta para pergunta na negativa, é que nós vamos começar a pergunta com didn't, para dar a ideia de, pô, não foi feito aquilo, não fez aquilo, não aconteceu aquilo. Então, quando vocês quiserem fazer esse tipo de pergunta, basta lembrar que vocês podem começar a pergunta com didn't sem nenhum problema, ok? For example, let's repeat, guys. Didn't she eat my 2 slices of pizza? Didn't she eat my 2 slices of pizza? Aqui eu tô perguntando o quê? Ela não comeu minhas 2 fatias de pizza? Ok. Didn't we type the document? Didn't we type the document? Nós não digitamos o documento? Nós não digitamos o documento? É como se eu quisesse meio que dar a ideia de, poxa, mas a gente digitou o documento. Nós não digitamos o documento? Sabe quando você faz aquela pergunta na negativa querendo dizer que algo aconteceu? Você pode usar a negative question nesse sentido. Enfim, que é praticamente para isso que o pessoal usa mesmo, né? Não tem muito uso além disso. Esse é o principal uso dela. Então, guys, o Simple Past é realmente simples. O conceito dele é sempre falar de uma coisa que aconteceu e terminou no passado. Ok? A gente não fala de nada que, olha, aconteceu no passado e ainda acontece. Isso é uma outra matéria. Ok? Isso é Present Perfect. Mas, no caso do Simple Past, é só isso. A ação que começou e terminou no passado. Tem que lembrar na afirmativa que o verbo ganha um edzinho ou não, né? Depende da listinha aqui de verbos irregulares. Consulta aqui e depois, se você encontrar, você escreve aqui a segunda coluna, o resultado aqui da segunda coluna. Do contrário, você
acrescenta ed, ou d, né, se for o caso de um verbo que já termina em d, em e, aliás. E na negativa, vocês só precisam lembrar do seguinte, e quem vai fazer o papel de colocar a frase no passado é o did not, ou o didn't, ok? Então, o verbo ele passa a ficar na forma básica novamente, e para perguntar, a coisa é super simples, basta vocês começarem a pergunta com did. Hi, teacher, e se eu quiser perguntar o que você comeu ontem? Aí, no caso, essa perguntinha não vai começar com did, ela vai começar com what, certo? E aí, qual que é a ordem? Imagina o seguinte, aquelas double weight questions, as palavrinhas que começam com WH ou ainda as question words, né, que ainda tem how e outras variações do how, elas vão sempre começar uma pergunta, não importa o tempo verbal. Porém, na falta dela, se eu quiser perguntar aí, você comeu alguma coisa ontem? Você comeu ontem? Did you eat yesterday? Aí quem começa a perguntinha é o did, já deixando ela no passado. Agora, se você perguntar, por exemplo, o que você comeu ontem, só lembrar que essas double weight words, essas palavrinhas que começam com WH mais o how e as suas variações, vão sempre começar uma pergunta. Ok? Não importa se é uma pergunta normal ou se é uma pergunta negativa, tá, guys? Isso aí faz pouca diferença. Ok? Então, essa aqui é um resuminho rápido aqui, uma aula rápida do Simple Past. Vou deixar alguns exercícios aí no WhatsApp para vocês. E bom, se vocês tiverem alguma dúvida, send me a text message, ok? And I will help you. Manda aí uma mensagem que eu vou ajudar vocês. Guys, esse aqui foi o Simple Past. Espero que tenha ficado claro para vocês. Fico à disposição. Have a nice day, have a nice afternoon, have a nice night. Bye bye.